Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de fundos imobiliários que estão pagando mais de 12%, tá? Presta atenção, turma, porque tem esses fundos, mas a gente sempre fala aqui para vocês, não é recomendação, tá, turma? E um ponto importante é, a gente avalia um fundo pelos dividendos somente? Não, a gente avalia por tudo. A gente trouxe aqui fundos imobiliários, tem um fundo aqui que eu gosto muito, inclusive, fica aí até o final, que você vai saber qual que a gente trouxe que pagam aí mais de 12%. É aquele tipo que chama atenção na hora, a gente avalia, né, 2 dígitos de rendimento, dividendo alto, e aí você, pô, uma renda mensal turbinada, claro, tem que avaliar todo o fundo, né, turma? Então, eu trouxe aqui, assim, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes o fundo paga muito, só que ele carrega mais risco. Isso é importante a gente saber, tá, pessoal? Ah, mas ele paga 12% sem risco? Não, né, turma? Porque provavelmente ele paga mais, tem mais risco do que um fundo que paga 5. Então eu sempre falo para a turma, né, para os meus alunos, eu falo: "Gente, só toma cuidado e olha isso", né, porque às vezes um fundo imobiliário que paga mais, ele tem um risco maior, mas vale a pena. E tem fundos aqui, inclusive tem um aqui que vale muito a pena na minha opinião, mas não é recomendação. A gente trouxe aqui, pessoal, também o que os analistas falam, que é o mais importante, né, eles estudam ali bastante, 24 horas por dia. É o trabalho deles, eles estão ali trabalhando, então a gente foi avaliar. Pessoal, olha só, o primeiro fundo é o MCRE11, tá? Que é o Mauá, é a Mauá que faz aqui, Mauá Capital Real Estate, que faz, e ele é um fundo muito estratégico ali, gerido pela GIV Mauá, tá? Mas ele é um fundo que não fica preso só num tipo de ativo, tá bom? Como a gente está vendo aqui, né, quando a gente fala multi-estratégia, ele investe em crédito imobiliário, mas ele também pode investir em imóveis físicos, se ele quiser. Então a gestão é ativa. Por quê? Porque o gestor ativamente ele pode escolher o melhor momento de comprar. Ah, esse fundo aqui agora eu quero comprar esse papel, agora eu quero comprar outro. Então isso aqui é bom, porque é muito estratégico, tá? Ele vai pegando ali, ele vê o que ele acha de melhores oportunidades. Hoje, turma, quase metade da carteira está em CRIs, tá? Ou seja, dívida imobiliária. Uma parte também está em imóveis, não conhecia esse fundo, e estruturas que estão em desenvolvimento, ou seja, ainda estão ali. Desenvolvimento quer dizer o quê? Que estão sendo construídas, tá? Não está pronto. E tem uma pequena fatia, uma fatia ali de menor, em FIIs líquidos, né? Ou seja, que tem liquidez que vem e caixa, tá? Então ele tem ali uma mistura de renda recorrente com potencial de ganho lá na frente, tá? Vamos ver aqui um pouquinho desse fundo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem uma grande dependência de IPCA, então se a inflação cai muito, o resultado dele tende a cair, então isso é importante a gente saber. E, além disso, parte da carteira envolve o risco maior de crédito, que foi o que a gente falou, né? De desenvolvimento, principalmente na parte residencial, tá? Vamos dar uma olhada, ele é um fundo base 10, aqui no Investidor 10 a gente vê que ele custa R$ 9,59. Ele paga mais de 12%, está no momento aqui ó, de 13,82%, pagou ele nos últimos 12 meses. O PVP está em 0,92, por ser um fundo majoritariamente em CRIs, eu acredito que ele é um fundo que está barato, tá? A gente vê a liquidez diária boa, acima de 3 milhões, e está subindo. Está barato, mas está subindo. A gente vê o gráfico dele aqui, né? Ele tem um momento de alta. A gente não tem como não ver, né? A Selic subiu. E aí tem uma queda, mas ó, já vai subindo novamente, tá? E aí a gente vê aqui, fundo de papel, a maior parte. Ele tem um número de cotistas de 88 mil, eu acho pouco, na minha opinião. 1,05% de taxa de administração e pagou um último rendimento ali de 0,11. Tem um valor patrimonial de 1,16 bilhão. Aqui está os dividendos, essa barra azul mensal, aqui ele tem um pico, né? E aí a gente vê a vacância dele, né? Olha que melhora que ele teve, né? Nos que ele escolhe ali, nos fundos que são propriamente físicos. Olha como ele estava vago, estava passando uma situação aqui bem vaga, né? E agora ele consegue completar aqui, voltando a ter 100%. Então, quer dizer, o gestor fez um bom trabalho aqui, né? Foi pensar ativamente para ver como melhorar.
Aí a gente vê aqui, pessoal, crédito 47%, a gente trouxe aqui, né? O estruturados 26%, imóveis ele tem também 16%, que é o amarelo, 7% são outros FIIs, e é importante que ele tenha caixa, acho importante, ele tem ali 4% de caixa. Filho, calma. Aí, pessoal, o que eu, Carol, venho fazendo na minha carteira? O pessoal me fala, Carol, mas como é que você está investindo em 2026? Pessoal, eu tenho uma carteira muito diversificada. E uma das coisas que eu aumentei a minha posição, que o pessoal fica desesperado que caiu, foi o Bitcoin. Por quê, turma? Eu tenho 5% da carteira em Bitcoin. Lá na pandemia, eu fiz um lucro absurdo. Todo mundo estava com medo. E eu falei, eu não vou ter medo e vou investir. Então, teve uma época aí que eu estava com 7%. Mas como eu quero sempre 5%, eu rebalancei a carteira. Por onde investir? É a principal pergunta que você tem que se fazer. Carol, mas você fala isso toda vez que as pessoas caem em golpe, porque todo dia tem gente caindo em golpe, usando criptomoeda, que é um investimento verdadeiro, sério, tá bom, turma? Eu, Carol, indico a Coinbase, tá bom? Pessoal, o nosso parceiro aqui do canal, a Coinbase, tá fazendo algo muito legal. Você quer ganhar R$ 20? Todo mundo quer ganhar R$ 20. O que você vai fazer, pessoal? Você vai vir aqui no QR Code, abrir a conta, tem que ser por esse link, tá bom, turma? Por esse QR Code, a gente vai deixar aqui também o link embaixo. E aí você vai colocar R$ 10, né? Mandou seus dados, abriu a conta gratuitamente. A plataforma é muito fácil de mexer, tem outras empresas aí que eu acho super difícil para o iniciante. Você vai colocar R$ 10 em qualquer cripto e você vai ganhar R$ 20 em 48 horas na sua conta da Coinbase. Porque a Coinbase quer te incentivar. E claro, devagar, né, turma? Não vai ali, né? Ah, a Carol falou isso, vou colocar 50 mil. Não faça isso, turma. Começa com juízo, começa ali direitinho, tá? E isso faz total sentido agora. Por quê? Tem gente que se frustra, mas o Bitcoin tá caindo. O Bitcoin tá caindo, mas tem gente que tá de olho agora. E quando subir, a pessoa faz lucro. Então as pessoas fazem o movimento mais uma vez errado, né, turma? E a gente comenta aqui com vocês. Então aproveita, né? Abre a sua conta pelo link que está aqui embaixo, pelo QR Code, vai lá, coloca os seus primeiros R$ 10 se você está começando, coloca lá os seus primeiros R$ 10 e você vai ganhar R$ 20 em 48 horas na sua conta Coinbase, certo? Vamos falar de um fundo aqui, que é o TRXF11. Pessoal, esse fundo, tá? Ele faz o quê? Ele gera renda. Por quê? Ele tem imóveis alugados para grandes empresas. Esse fundo cresceu bastante, tá, Tumi? Ele tem bastante imóvel. E aqui eu também estou falando de grupos grandes, como o Grupo Açaí, Grupo Mateus, que é muito forte aí no Nordeste, Pão de Açúcar, né? Então eles têm ali inquilinos muito bons. E eu gosto de renda urbana, né? Que são esses imóveis, né, que a gente sempre precisa, supermercado, independente da situação que a gente esteja, né? Outra coisa, tem aqui, ó, Carrefour, Leroy Merlin, Obra Max. Então, quer dizer, tem bons inquilinos. A gente está falando de um fundo enorme. A gente está falando de um fundo aqui com valor de mercado aproximado de 6 bilhões de reais, mais de 120 imóveis espalhados por 17 estados. E tem uma liquidez altíssima, porque tem muita gente que compra esse fundo e tem muita gente que vende também. Eu tenho na carteira. Pretendo vender? Não. Tá, turma? Inclusive, a gente trouxe aqui uma notícia muito boa para quem também é cotista. O fundo, tá aqui a notícia, né? O fundo TRXF11, ele vai construir um galpão para a Shopee, no Paraná. A transação é de R$ 135 mil. Gente, a Shopee é enorme. Eu vejo um monte de amiga minha na madrugada, que é aquela hora que você tá meio com sono, e você se acha corajosa para comprar. E aí a galera usa Shopee, Shine. Galera, é grande, tá? Cresceu muito e a gente sabe disso. Tem tudo lá também, viu? Eu já entrei lá também, tem tudo que você imagina. Já gastou dinheiro lá? Já, uma coisa ou outra a gente gasta, né? Então, pessoal, um galpão que vai ser, né, sob medida, ele tem um contrato atípico de 10 anos, ou seja, longo, né? E a gente vê aqui que ele tem, o que eu mais falo, pessoal, diversificação, bastante imóvel e inquilinos diversos. Isso aqui, para mim, completa muito bem o TRX, né? E para mim é um fundo que não. Inclusive, eu conheci o gestor e ele tem uma mentalidade de crescimento e ele faz movimentos no fundo que são muito bons. Inclusive, ele é muito legal também. Então, tem uma gestão boa.
A gente vê aqui a cotação hoje, R$ 92,66, uma cota. Dividendo também lá em cima entregou 12,74%. O PVP dele está em 0,92. Aqui é o que eu falei. Para mim, tá barato. E para muita gente, porque é um baita fundo. Na minha opinião, tá barato. Liquidez diária, 23 milhões por dia. Uma baita liquidez, né? E aí a gente vê aqui, ó, a cotação dele, né? Sobe. Tem uma quedinha aqui, mas logo sobe depois de novo, né? Então, para mim, é um baita fundo. A gente fala segmento híbrido justamente porque ele tem vários imóveis ali que está num segmento diferente, né? Mercado, de obras, enfim. Está com 0,22 de vacância, uma vacância muito baixa. E o pessoal pagou aqui 0,93 no último rendimento por cota. Valor patrimonial, 6,31 bilhões. Né? Então está protegido, tem dinheiro patrimonial ali, tem grana no fundo. Olha o que a gente vê aqui, né? Ele paga, né, tem um pagamento recorrente para os cotistas, né, uma linha aqui que a gente vê que remunera. E olha só, né, turma, a gente vê 36 ativos em São Paulo. E olha a lista aqui, 7 Goiás, Pernambuco 5, Bahia 4, Rio 4, Pará, Paraíba 3, Sergipe 2, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Piauí tem 1. Ou seja, ele é bem colorido, bem diversificado, tem bons inquilinos, paga bem, para mim, baita de um fundo. Tem Extra, na Praia Grande, viu, Ana? Sei. Tem a loja Sai, aqui, ó, Campinas. A gente vê loja Sai em vários lugares. Pão de Açúcar, pessoal, assim. Ah, Carol, mas você não tem medo? Pessoal, são lojas muito boas, tá? Na minha opinião. Vende Olha magazine de todo dia, não vai falir nunca. você vende no outro dia, tem alguém lá, né? Aliás, turma, faz tanto tempo que o Pão de Açúcar tem, olha que ele é caro, hein? Então você vê, a Açaí tá indo super bem, eu compro aqui no Açaí às vezes também. Então, gente, tem muitos inquilinos bons. Grupo Mateus, Obra Max, Leroy Merlin, que é gigante, né? Então, TR Center em Jundiaí, tem muito inquilino mesmo, tá? E aí a gente vê aqui a ocupação, praticamente todo vago, a gente é tão pouquinho que não dá nem para ver a fileirinha marronzinha ali. E a gente vê um valor patrimonial por cota, 92,66, mas deveria valer por todo, né, patrimônio que tem por cota, 101,01 centavos. Então, turma, aí a gente vai ver um próximo fundo que eu gosto de falar também, que é o último que nós vamos falar aqui, que é o VGHF11, tá, turma? Muita gente me perguntou desse fundo, né? VGHF11, o ano passado foi muito queridinho, foi muito falado, né? Esse fundo, pessoal, ele é gerido pelo Valora, né? E ele é administrado aí pelo Banco Deicoval. O que isso significa, né? Que ele tem liberdade total para investir em praticamente tudo. Por quê? Porque esse fundo ele é um estilo hedge fund. Então ele se protege, o gestor tem como fazer um hedge, né? Se proteger num momento mais difícil. Então, olha lá, ele pode investir em praticamente tudo dentro desse universo, né? A gente vê CRIs, cotas de outros fundos, ações, né? A gente vê aqui debêntures, tem tudo. Então, ele pode ativamente se... Né? Por isso que a gente fala que ele é um hedge fund, ele pode se mexer, o gestor pode se mexer para fazer uma proteção do fundo, né? A carteira tem duas grandes frentes, tá? Que é uma estratégia focada em ganho de capital, né? Comprando ativos descontados para vender mais caros, que é muito... Isso aqui todo mundo quer fazer. E outra focada em renda recorrente também, né? Ali mês a mês, que ele busca ali juros, dividendos, né? Ele não só busca estratégia de venda e ganhar mais, como pagar por mês ali os dividendos. Ou seja, ele é uma mistura, né? De geração de caixa com oportunidade de valorização. Pessoal, ou seja, tá? Você que fala muito do VGHF11. Ele é um fundo extremamente dinâmico, né? Ele pode se mexer para lá, para cá, ele é diversificado. Como eu falei, ele tem uma gestão ativa de verdade. Se o gestor vê uma oportunidade ali, ele pode fazer. Se ele vê outra ali, ele pode fazer. Ele é um hedge fund, ou seja, se protege bem nos momentos, né, que precisa. E aí a gente traz aqui também, não é só lado positivo, tá, pessoal? Como esse fundo, ele busca retornos mais altos, ele também assume risco maior, que a gente tem que falar aqui para vocês, né? E aí, o que a gente vê? Ele é um fundo muito comprado e as pessoas têm que comprar por
achar bom, tá? Veja os fatos relevantes, veja tudo o que está acontecendo. Esse fundo custa 7,14 centavos uma cota. Então, ô criatura sem vergonha, você deixa de comprar aí um chocolate, aquele pequenininho, a paçoquinha, comprou uma paçoquinha. Para de comprar paçoquinha e vai investir, pelo amor de Deus, criatura. Ele pagou aqui um rendimento de 13,73% nos últimos 12 meses, tem um PVP de 0,82, na minha opinião, barato ainda, e tem aqui e está subindo, 11,41%. A gente vai falar que ele é um fundo híbrido, né? Como eu falei, a gestão pode investir onde ele acha melhor. Ele é mais considerado um fundo de papel, tem mais papel, mas ele pode ativamente mudar, né? Fazer o que o gestor acha mais certo. Tem 385 mil cotistas e pagou aqui um último rendimento de 0,07, tem um valor patrimonial de 1,43 bilhão. E aí a gente vê aqui, ó, sempre remunerando os cotistas, né? Essa barra azul, mês a mês. E aí a gente vê o valor da cota hoje 7,13, mas mereceria ali pelo valor patrimonial 8,67. E trouxemos também como é que é a diversificação, né? Investe aqui, como eu falei, ó, investe em outro FII, tá vendo? Ó? E ele também investe em CRI. Eu falei que é uma grande parte ali do fundo, né? Por isso que tá lá fundo de papel, porque tem uma boa parte aqui, ó, de CRI, né? Então, os analistas colocam como fundo de papel. E aí a gente tinha as outras coisas, ó, tem uma partinha vermelhinha, outra partinha azul aqui, que são outros, e a gente trouxe aqui a distribuição do VGHF11. Tá bom, turma? São fundos que a gente tem que estudar. Eu gosto muito aqui, Carol, do TRX. Tem o VGHF11, pouquinho na carteira, mas é como eu falei, o primeiro fundo eu li realmente com vocês, porque eu não conhecia, tá bom? Não sabia sobre esse fundo. A gente aqui tem que ser sincero. E é o que eu sempre falo, turma. Faz a compra de acordo com você, de acordo com seus estudos, tá bom? Não adianta pulverizar a carteira, colocar lá 50 fundos, 40 fundos, não faça isso. Às vezes você tem 10 que você vai ganhar muito mais dinheiro por estudar esses 10, tá bom? E esse é meu recado aqui para você. Não copie, meu amor, carteira de ninguém, porque você é você e as outras pessoas talvez tenham outros objetivos, tá bom? Um beijo para vocês, eu sempre falo, boa Brasil, quem investe, futuro agradece, e o principal, né, turma? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.